no desdobramento da moratória que vai sendo acelerada e vai sendo colocada até 2032, um grande colapso planetário. Que cada um de vocês possa estar nos seus devidos lugares, posicionando-se espiritualmente, não perdendo tempo, prestando atenção que vocês são espírito em uma experiência humana, vivenciando tudo aquilo que a parte humana tem para oferecer para vocês dentro do seu tempo necessário, dentro do seu tempo oportunizado, dentro de ciclos que abrem, seguem e se encerram. Nada melhor do ser humano em experiência humana compreender o amadurecimento das experiências. Talvez, enquanto mais jovens, existam manifestações de prioridade para entretenimento do corpo físico. Posteriormente, diante do desenrolar do seu novelo de vida, vai-se observando que tantas outras coisas já não vai mais fazendo sentido. E aquilo vai criando um amadurecimento, uma ressignificação, uma calibragem espontânea, natural. Porque se for feito de forma forçosa ou seguindo apenas uma tendência influenciada por quem quer que seja e não de dentro da própria pessoa, do próprio médium, tem um tempo muito curto diante de uma durabilidade de permanência, de existência e o enraizamento muito rápido, curto e frágil. E assim, caríssimos, chamam a atenção dentro dessa dinâmica a algumas coisas que, por vezes, na vida encarnatória, não são realizadas ou não são feitas na proporção e na forma que você gostaria. Livramentos. O quanto é desafiador você mentalizar imediatamente. Não conseguir isso na minha vida, não subir esse degrau aparentemente benéfico para a minha vida, bondoso para a minha vida, não porque Deus não quis, não porque Deus não estava ao meu lado, porque isso é uma chantagem mediúnica, mas sim porque houve um livramento provocado por meio das suas orações. Quando você reza, quando você se coloca prostrado em orações e quando você lança a libertação de que o melhor se manifeste, você está acreditando, você está confiando que o melhor no campo divino, na conjuração cósmica, julgadora de todo o seu livro de vida, não só desta, mas da sua vida contínua, passado, presente e futuro, sabe o que é melhor para você. Às vezes existem situações bem desafiadoras que te levam a parar um pouco, respirar, reprogramar a rota e observar a bússola interior que habita em você, o seu coração. De repente, aquilo que era tão certo já não faz mais tanto sentido. Às vezes aquilo que você desejava muito que acontecesse, por uma questão material na sua vida. Você vai aprendendo a calibrar melhor a sua rota, a sua permanência, a sua existência na vida e vai compreendendo uma frase que venho repetindo constantemente. Caminhe de forma reta por meio das curvas. Ou seja, caríssimos, não se percam diante dos pedregulhos, diante dos labirintos que são colocados propositalmente em sua jornada. Se encontre ainda mais em todos os labirintos e pedregulhos que porventura sejam colocados em sua jornada. Enfrente-os de frente. Enfrente-os de cabeça erguida, enfrente-os com sabedoria. Às vezes, aquela pessoa que aparentemente te fez o mal foi um mestre que te libertou, às vezes de campos que você estava em uma zona de conforto e que agora você consegue enxergar uma imensidão de coisas a serem feitas
e coisas a serem depositadas à sua energia, o seu campo energético. O seu campo energético às vezes estava aprisionado. E aquela pessoa que aparentemente foi o seu algoz, que provocou alguma situação que te impediu o progresso de uma carreira, o progresso de um campo tão sabido e desejado, se torna um grande mestre, que mais adiante você vai enxergar com melhor nitidez e dar graças ao divino por tudo aquilo que aconteceu. Às vezes, no meio da tempestade, é muito difícil enxergar que é somente água e que o máximo que pode acontecer consigo é se molhar. Mas o que há de mal em estar molhado na sua jornada, que logo adiante, por cima das nuvens, há de acreditar que existe um sol, há de acreditar que existe uma força vibratória ainda maior, que aquecerá a sua jornada e a alimentará dia após dia, guiando-os para que o melhor se manifeste. Quem segue o campo espiritual e entrega a vida ao campo espiritual passa a não ter mais certezas, mas sim a observar constantemente no estado de presença o que o caminho apresenta, os sinais da vida. Os ciclos que já foram encerrados ou aqueles ciclos que ainda precisam finalizar, para que você possa ser invadido por uma paz inesgotavelmente satisfatória dentro de si, jamais temendo qualquer outro obstáculo ou quaisquer obstáculos que se apresente à sua frente, porque você sabe, você tem certeza de que a espiritualidade, na sua força maior, está contigo. O equilíbrio entre aproveitar o que a matéria produz e prestar atenção no pulsar do seu espírito. Esta é a grande tarefa do campo encarnatório. Muitos se perdem na matéria, muitos se perdem em campos que vão provocando assédios, iludindo, provocando satisfações temporárias. E essas satisfações temporárias vão viciando, querendo mais, mais, mais. Enquanto o espírito vai se aprisionando, pois não há um equilíbrio entre a matéria e o espírito. Mas aquelas pessoas que estão no fluxo de se tornarem cada vez mais seres humanos, compreendem exatamente o que estou a falar. Equilibrar o que você tem a fazer na sua vida. O seu trabalho é um entretenimento necessário ao amadurecimento do seu intelecto e uma provocação também no ato de servir. O seu trabalho, aquilo que você se disponibiliza a fazer e por isso você ainda é remunerado. Mas onde está o propósito? Onde está o fluxo? Onde está a alegria? O quanto é imediato você transformar em templo tudo aquilo que você faz e os frutos que vêm daquilo que você produz do seu trabalho chegam como bênçãos e não como campos árduos a serem produzidos. O trabalho é o templo e o que você faz é altar. Quando você percebe o que você faz sendo um altar, você vai observando os grandes sinais do novelo a ser desenrolado do seu propósito de alma. Todas aquelas pessoas que tocam as suas vestes por meio de palavras, por meio do toque físico, por meio de troca de saberes, intercâmbios de conhecimento, tantos campos benéficos que você pode produzir por meio do seu trabalho. Mas, caríssimos, não subestimem as forças trevosas. Porque as forças trevosas também são inteligentes. Elas sabem perfeitamente qual é ou quais são os seus pontos fracos. As forças trevosas, elas sabem exatamente por onde iniciar uma contaminação em você. E desta contaminação, criar falsas memórias e amplificar ainda mais, principalmente ativando um campo muito próximo à amígdala, um campo cerebral
físico que provoca sensações de satisfação e de prazer. E logo há uma linha muito tênue para uma confusão daquilo que essencialmente faz sentido. Estou falando de essência, essencialmente faz sentido. Às vezes o seu cérebro, o campo físico, dentro dos campos eletroquímicos, produzem, dentro das sinapses neurais, campos ilusórios, materializações em telas mentais, de algo aparentemente como sendo o que você deve fazer no seu dia a dia, envaidecendo-se por aquilo que você faz e assim abrindo-se ainda mais abismos. Caríssimos, não estejam reféns de aplausos, não estejam reféns de reconhecimentos, simplesmente façam o seu plantio. Sejam jardineiros, sejam jardineiras da sua própria jornada. E as outras pessoas que vão chegando, cruzando com o seu destino, assim elas vão enxergando você como um jardineiro, jardineira, um farol iluminativo no campo manifestado encarnatório. Mas se você cai no envaidecimento dos aplausos, refém sempre do reconhecimento do outro, assim, caríssimos, você abre uma brecha muito grande, uma porta muito larga para que os campos trevosos que te conhecem fielmente possam invadir e fazer festa, iludindo você mesmo, imperceptivelmente, fazendo inclusive transferências, substituições de campos de mentorias espirituais. E o quanto é desafiador um médium prestar atenção nessa sutileza. O médium que já sabe de tudo, o médium que não se coloca em um campo de humildade, de simplicidade, jamais se achando especial ou melhor em relação a quem quer que seja. Caríssimos, todos que estão encarnados no planeta Terra estão em iguais campos de aprendizados, em vestes diferentes, contudo, em iguais campos de aprendizados. Alguns chegaram primeiro, outros chegarão depois, mas não faz com quem chegou primeiro ser melhor do que quem chegou depois. Para isso existe um intercâmbio de experiências, porque quem chegou depois também traz aprendizados, também traz arcabouços de conhecimentos, também traz bênçãos, também traz o seu altar junto consigo, trazendo o seu próprio corpo como o templo primário desse altar que é construído diariamente por meio das experiências espirituais, decepcionantes que porventura a vida provocou, mas você também permitiu estar em vários campos decepcionantes. Quem te decepcionou, não decepcionou sozinho. Talvez você tenha criado muitas expectativas ou tenha delegado a responsabilidade da sua própria vida e decisão ao outro. E talvez quando você acordou de um sono profundo, muitas coisas já tinham sido construídas ou destruídas ou negligenciadas. Você nem tenha percebido que tantas coisas aconteceram naquele período. Mas benditas sejam todas as pessoas que acordam dos sonos, independentemente se foram sonos provocados por meios hipnóticos ou sonos provocados por meio da negligência, do não querer se debruçar no protagonismo das suas próprias vidas. Caríssimos, a sua cabeça é um talismã. Jamais entreguem a sua cabeça, o seu chakra coronário, o seu campo energético a quaisquer pessoas. Observem cuidadosamente, atentamente, quem vocês permitem tocar a alma de vocês. Precisa ter uma sutileza e uma permissão da sua guiança para isso. Se o seu coração apertar, observe se é o seu campo acionando um alerta, o seu campo natural acionando um alerta, para que você observe mais.
ou se era um campo trevoso, driblando a sua mente, para que você possa se confundir e ficar ainda aprisionado em campos aprisionadores e vampirizadores já conhecidos. Caríssimos, quem está na lama espiritual não sai da lama instantaneamente. Não romantizem que os seres trevosos obsessivos, eles vão permitir perder soldados dos seus quartéis facilmente. Esses seres, como falei, são seres muito inteligentes. Os milébios, por exemplo, são seres que têm articulações com desencarnados e encarnados e manipulam facilmente e rapidamente tais comandos. Quem está nas lamas, nos pântanos espirituais, não sai instantaneamente dos pântanos espirituais, pois assim existem espíritos que já se acostumaram a se alimentar da sarjeta espiritual que tanto você já fez parte. E uma parte de você ainda é atraído por essa sarjeta espiritual, te levando a um pensamento que vivenciei em visitas esta semana. A vida é tão curta. Esta foi a frase que um destes espíritos assediadores estava repetindo de forma contínua na mente de um médium que estava sendo assediado. A vida é tão curta, você merece. Vivencie a matéria, pois ao espírito, deixe para que depois você pense do que vai ser do seu espírito.